Vamos passar ao segundo painel, e neste painel, que é uma grande preocupação minha, que é o que é que o Estado pode fazer para não atrapalhar as empresas. Vou convidar o Alexandre Fonseca, o CEO da Altice, que já está aqui connosco, e vou também chamar o Helder Loureiro, da Nexpro, e do Tiago Marques, da Balanças Marques. Nós convidámos o Alexandre Fonseca para fazer uma intervenção pequena, 10 minutos, em que ele vai explicar aqui, vai não só falar destes temas como de outras questões, e a seguir depois vamos pôr uma conversa, em que o Alexandre também irá participar, e com o Helder e com o Tiago. Alexandre, se quiseres, podes ficar já aí no púlpito. Helder e Tiago, venham aqui para o lado. Duas preocupações em relação a esta matéria. Porquê é que foram estas escolhas? Eu gosto muito de pequenas e médias empresas, mas gosto muito daquelas que estão viradas para o exterior. Estes dois senhores que aqui estão representam isto. E daqui a pouco já vamos explicar porquê. O Alexandre, porque pegou numa empresa que eu receei que fosse para o charco, literalmente, há uns anos, e que hoje em dia vale uma fortuna. E, portanto, é um exemplo de reinvenção. E eu vou dar a palavra ao Alexandre. Alexandre Força, já agora obrigado por teres aceito o convite de estar aqui. Obrigado, eu. Vamos lá. Bem, eu quero dar, obviamente, os bons dias a todos. Permitam-me uma primeira saudação ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e também agradecer o convite para estar aqui convosco. Uma saudação para todos os empresários e autarcas que estão connosco também, para os meus colegas do painel e, obviamente, também aqui um cumprimento ao Camilo, que temos nos cruzado por aqui nestes caminhos da nossa economia e da nossa sociedade. Antes de entrar propriamente no tema que nos traz cá, porque é justo e porque também é um exemplo daquilo que eu irei falar, eu gostava de deixar aqui uma palavra para o município de Santa Maria da Feira. É sempre um gosto para mim regressar aqui, não só porque Santa Maria da Feira sabe receber e recebe bem, mas muito mais do que isso. Porque é um município que tem tido a visão e a estratégia de saber apoiar as empresas, apoiar uma visão empresarial, apoiar os empreendedores. Um município que tem apoiado aquilo que é também a internacionalização de diversas empresas e a expansão deste mesmo tecido empresarial. E aqui estamos no Fórum Bicefeira exatamente porque é uma montra disso mesmo que tem aqui acontecido. E este exemplo de um dos nossos 308 municípios é um exemplo que, infelizmente, não vemos replicado ainda por todo o país. Por isso, permitam-me que esta primeira palavra seja uma palavra para o município, na pessoa do Sr. Presidente, de reconhecimento e de parabéns pelo trabalho que tem sido aqui desenvolvido. Entrando no tema que nos traz aqui hoje, o tema de triunfar após a pandemia, quem me conhece sabe que eu sou um otimista, por definição, e vejo nas adversidades, normalmente, tremendas e grandes oportunidades. Mas o momento que vivemos hoje não é, de facto, ainda um momento em que possamos dizer que colocamos para trás das costas uma fase difícil das nossas vidas pessoais e empresariais. No entanto, eu penso que, por isso mesmo, sabendo que hoje ainda temos preocupações, uma preocupação de saúde pública, claro, mas hoje a minha maior preocupação com o momento que vivemos é uma preocupação do ponto de vista da economia, do futuro, do desenvolvimento e do crescimento económico do nosso país. É por isso mesmo que, mais do que falar no triunfar após a pandemia, eu gostaria de colocar hoje aqui o foco e o nosso contexto em como triunfar durante a pandemia, porque é isso que a nós, gestores, empresários, nos pedem, para sermos capazes de, perante as adversidades, continuar a crescer e continuar a iluminar, ao fim e ao cabo, o desenvolvimento da nossa economia. Obviamente também que esta pandemia que nos afetou foi, sem margem para dúvidas, uma prova de esforço. Foi uma prova de esforço para as famílias, foi uma prova de esforço para as empresas, foi uma prova de esforço para as economias a nível global, em todos os continentes, em todas as geografias, foi uma verdadeira prova de esforço e, eu diria, uma necessidade de nos adaptarmos e de percebermos aqueles que eram capazes de sobreviver numa fase tão difícil. Para nós, para o setor das telecomunicações, foi também uma prova de esforço, um teste difícil. Fomos chamados a assumir a responsabilidade de conseguir ligar empresas, famílias, pessoas, instituições e conseguir garantir que a economia não parava graças ao mundo digital. No nosso setor estivemos à altura dessas necessidades e já iremos falar um pouco disso. Mas estivemos à altura das necessidades, fruto também do investimento que foi possível fazer. Um investimento na capacidade, na resiliência e na segurança das nossas redes. Redes que foram postas à prova também pelos crescimentos exponenciais de utilização dessas mesmas infraestruturas críticas.
Eu penso que todos nós tínhamos já a noção, antes da pandemia, de que as comunicações eram um pilar importante da nossa vida, pessoal, empresarial. Eu penso que hoje é consensual que essa importância que as comunicações tinham passou a ser ainda maior. Hoje, as comunicações são consideradas vitais para o desenvolvimento das economias e das sociedades. E a realidade é que o ligar as pessoas e as empresas foi aquilo que o setor das comunicações em Portugal foi capaz de fazer. Foi também graças a essa capacidade que fomos todos para casa trabalhar, estudar, comunicar, consumir conteúdos na segurança das nossas casas. Portugal foi bem sucedido durante o confinamento e foi bem sucedido porque Portugal está dotado de infraestruturas de comunicações que, ao contrário de muitos outros países, possibilitou que nós fizéssemos toda esta nova normalidade na segurança das nossas casas, dependendo do mundo digital. Eu, nesta fase, e reconhecendo este trabalho que nós fizemos, tenho sempre aqui um momento de alguma nostalgia, porque ouvimos governantes, altos responsáveis do nosso país, elogiar os profissionais de saúde. Nós também o fizemos. É merecido. Mas mais do que elogiá-los, ajudámos-los. Criámos programas específicos para apoiar instituições e profissionais de saúde. Ouvimos elogiar os profissionais das forças de segurança, que nós também elogiámos e apoiámos. Apoiámos a GNR e um conjunto de outras instituições com os nossos meios de conectividade. Tantas e tantas áreas que foram elogiadas. Mas perante tudo isto, perante umas comunicações que permitiram que a economia nunca parasse, que o país não se fechasse do ponto de vista económico, continuamos a aguardar, 1 ano e meio depois do início da pandemia, que haja uma palavra de reconhecimento, de agradecimento, de ânimo, de incentivo para aquilo que foi o trabalho das comunicações por parte dos mais altos responsáveis do nosso país. É algo que eu não posso esquecer, porque é algo que é profundamente injusto e que, na minha opinião, tem também balizado alguns dos pontos que vos irei falar já de seguida. As comunicações foram decisivas na reinvenção de negócios, na reinvenção de modelos de negócio. Foram fundamentais para acelerar em poucos meses aquilo que seriam anos de trabalho para a transformação digital. As telecomunicações e as tecnologias de informação foram decisivas também para promover um dos setores mais afetados com toda a pandemia, a cultura. Promovemos a cultura digital, a introdução de mecanismos de conectividade num setor que foi amplamente impactado por todo este cenário de pandemia. Mas se nós, provavelmente, aqui há 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, muitas vezes à mesa de um restaurante dizíamos que a tecnologia, as comunicações, era uma coisa chata, que afastava as pessoas que estavam realmente próximas, hoje mudámos a nossa visão. Hoje olhamos para a tecnologia como algo que aproxima quem está longe ou de quem nós não podemos, de facto, aproximar-nos por questões de segurança e de saúde pública. Mas tudo isto em Portugal não aconteceu por um acaso. Tudo isto aconteceu em Portugal porque Portugal está dotado de um conjunto de infraestruturas do ponto de vista tecnológico do melhor que se faz na Europa. E estas infraestruturas existem, estas redes, estas infraestruturas tecnológicas existem graças ao investimento privado. Foi graças ao investimento do setor das comunicações, que em Portugal é totalmente privado, graças aos 3 grandes operadores, do qual, obviamente, eu lidero um deles, mas graças a 3 operadores privados que têm décadas de história comprovada neste país, graças às centenas de milhões de euros, eu diria mesmo milhares de milhões de euros, que foram investidos nas últimas décadas em Portugal nas infraestruturas de comunicação, foi graças a tudo isso que o que eu acabei de vos descrever foi possível. Graças ao trabalho do setor privado e ao investimento privado. E dentro desse investimento, gostaria de destacar que, sendo um investimento voluntário, totalmente privado, é um investimento que, no caso específico da Altice Portugal, é um dos maiores investimentos no nosso país. A Altice Portugal, nos últimos 4 anos, tem investido cerca de 500 milhões de euros por ano na economia nacional. São 2 mil milhões de euros investidos diretamente na nossa economia só nos últimos 4 anos. Para quê? Para levarmos hoje fibra óptica a cerca de 85% dos agregados familiares portugueses. 5 milhões e 700 mil lares e empresas servidos com fibra óptica. Uma taxa de cobertura das redes 4G de 99% da população portuguesa. Este trabalho é um trabalho que tem sido feito por todo o país. Um trabalho que nós consideramos essencial para garantir tudo aquilo que referimos atrás. Mas, mais uma vez, fruto do investimento privado, da iniciativa privada e do esforço de empresas privadas. Mas, quando falamos de tudo isto, a realidade hoje no nosso setor das telecomunicações, como penso que será mais ou menos conhecido, é amplamente preocupante.
Hoje vivemos um momento muito difícil, com muita pressão no setor das telecomunicações. Graças, por um lado, a uma pressão regulatória completamente hostil, uma postura regulatória que tem sido antagónica aos interesses do desenvolvimento deste setor, uma falta de visão estratégica do país no que toca às telecomunicações. Há países a nível europeu e mundial que consideram o setor das telecomunicações como um dos mais importantes para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. Em Portugal não há uma visão estratégica para as telecomunicações. Graças a um processo lastimável e lamentável do 5G, que em Portugal dura mais de um ano, com um leilão que dura há 7 meses e não tem fim à vista. Tudo isto cria uma pressão enorme neste setor. Um setor que vale mais de 2% do PIB. Um setor que emprega mais de uma centena de milhares de pessoas. E estes impactos são impactos reais na economia, na sociedade e no emprego. Este é um momento difícil. Mas, mesmo com este momento difícil, Altice Portugal, nos últimos 3, 4 anos, tem vindo a desenvolver um conjunto de projetos estratégicos no país. Projetos de investimento, projetos de inovação. Temos em Portugal o nosso centro de competências para o desenvolvimento de tecnologia para todo o mundo Altice. Aqui bem ao lado, em Aveiro, 700 engenheiros portugueses desenvolvem tecnologia que chega a mais de 60 países no mundo. Temos vindo a trabalhar com investimentos na área da conectividade. E não em Lisboa, no Porto ou em Braga. Conectividade na Ilha do Corvo, na Ilha do Porto Santo, no Parque Nacional Peneda Gerês, no maciço central da Serra da Estrela. Levando igualdade de oportunidades a todos os portugueses. Garantindo que a conectividade se alarga no país e sendo hoje Portugal um dos países europeus com as mais altas taxas de cobertura de conectividade de banda larga a nível da União Europeia, segundo os próprios dados da União Europeia. Este trabalho é um trabalho que nós temos feito de forma voluntária com investimento privado, volto a reforçar, porque assumimos, enquanto líder das telecomunicações em Portugal, assumimos também o nosso papel enquanto motor da economia e do desenvolvimento social. Mas voltando hoje aqui a Portugal e voltando à nossa situação atual, a minha visão é muito clara. Existe um profundo, um gritante desconhecimento por parte dos mais altos responsáveis do nosso país daquilo que são as reais necessidades para a coesão e para a inclusão digital no nosso país. E esta afirmação é uma afirmação que eu suporto com factos reais. Recentemente, ouvimos dizer que o Governo decidiu canalizar 143 milhões de euros das receitas do leilão do 5G, não para a capacitação digital e para a inclusão digital dos cidadãos ou das empresas, mas para a construção de autoestradas. Mas não são as autoestradas de informação, são aqueles de betão que nós construímos com os fundos estruturais da década de 80 e da década de 90. Ouvimos falar de muitas políticas públicas em vários setores. Não ouvimos falar de incentivos ao investimento na universalidade da conectividade. Aliás, ouvimos sim falar no fim dos contratos de concessão aos serviços universais. Mas, curiosamente, ainda ontem, como resultado do Conselho de Ministros, foi decidido implementar a tarifa social de internet, que nós subscrevemos, com a qual nós concordamos, mas com uma pequena nuance. É que a tarifa social de internet será paga pelos operadores privados. E, obviamente, como expoente máximo destes exemplos, daquilo que vos disse, deste desconhecimento da realidade daquilo que é a necessidade de coesão e inclusão digital, está o 5G. Portugal, lado a lado com a Lituânia, são os 2 países europeus onde não existe 5G. Todos os outros já existem. Em Portugal não existe. E quando me perguntam repetidas vezes quando vai existir, a minha resposta é não sei, não faço a mínima ideia. Fruto de um leilão mal desenhado, de uma incompetência regulatória, de uma incapacidade em definir metas estratégicas, de um desalinhamento profundo entre regulador e governo, hoje Portugal está na cauda da Europa, naquele advento tecnológico que muitos consideram a maior revolução tecnológica das últimas décadas. Portugal liderou o 2G, o 3G e o 4G. O país é o mesmo. Os clientes, os consumidores, são os mesmos, somos todos nós. Os operadores são os mesmos, há mais de 3 décadas em Portugal. O que é que mudou? Uma coisa apenas, o regulador. E, portanto, é fácil identificar qual é o verdadeiro responsável por esta situação. Um regulador que tem vindo a falar do 5G como o resultado e aquele que será o objetivo final para melhorar a conectividade dos portugueses. Um país que, diga-se, tem 99% da população coberta com 4G,
mas um país em que mais de um terço, 34% da população portuguesa, não tem um smartphone que seja capaz de comunicar em 4G. E não me parece que sejam as populações, aquele 1% dos portugueses que têm direito a ter conectividade e que ainda não a têm, não me parece que sejam esses os alvos principais do 5G para a aquisição de um terminal que custará 1.000 a 1.500 euros. É importante deixarmos esta demagogia de parte. É importante deixarmos de fazer afirmações falsas, de mentir ao país como o regulador tem feito, dizendo que Portugal tem preços altos, que não tem concorrência, que somos dos piores na conectividade. Isto é falso. Olhemos para os relatórios, para os factos da União Europeia. O relatório sobre indicadores digitais da União Europeia diz que Portugal tem hoje das mais altas taxas de conectividade de banda larga da União. Médias de cobertura em conectividade acima de 100 megabits por segundo, acima da média europeia. Portugal é dos países mais evoluídos na cobertura móvel em zonas urbanas e em zonas rurais. E, portanto, a minha sugestão é que é muito importante, é urgente mesmo, abandonarmos esta postura e olharmos, de facto, para a criação de um conjunto de políticas que assegurem a universalidade do acesso à conectividade. Através de parcerias, através de co-investimento público e privado, através de incentivos ao investimento privado, mas que sejam quais sejam estes mecanismos que se apoie este investimento. E basta olharmos aqui bem para o lado, para a Espanha, e acabamos de falar agora aqui do PRR. Olhemos para o PRR espanhol. O PRR espanhol aponta um ponto muito importante, que nas zonas do país onde os operadores privados não têm plano de negócio compatível para que possam fazer esses investimentos, então serão esses fundos do PRR que vão suportar a universalidade da conectividade. Termino, e acho que será também aqui um mote para aquilo que vamos discutir a seguir, dizendo que tenho esperança que as políticas que vamos desenvolver no futuro, aquilo que eu tenho vindo a falar nos últimos 3 anos como o pacto que é fundamental entre o setor público e o setor privado para o investimento e para as políticas públicas e para os investimentos privados, apoiem de uma vez por todas aqueles que fazem crescer a economia, aqueles que criam valor e que criam emprego. As empresas e os empresários. E nós, empresas, não pedimos muito. Pedimos estabilidade, pedimos previsibilidade, pedimos mecanismos que atraiam investimento, pedimos a revisão das leis laborais e pedimos a reforma da educação. E pedimos ainda que de uma vez por todas haja interoperabilidade, seja dentro dos próprios serviços públicos, que não falam uns com os outros, ou interoperabilidade entre os serviços públicos e os serviços privados, tão gritante em áreas como a educação ou a saúde. Estes são os pontos que eu deixo para reflexão no nosso painel, mas termino apenas dizendo que sou um otimista e que estou confiante que vamos juntos ser capazes de criar um Portugal melhor, mais igual e mais justo e que para isso podem contar com o Altice Portugal. Muito obrigado a todos. Obrigado, Alexandre. Eu não sei se a maioria das pessoas aqui têm experiência de outros países, mas eu, quando vou a outros países e começo a utilizar a fibra digital, aliás, redes digitais, e, sobretudo, comparo velocidades de utilização de tecnologia, de net, nomeadamente, nós saímos a ganhar, mas por uma larga margem. É só ir, mesmo aqui ao lado em Espanha, ou então em Itália, e a gente percebe a diferença que há. Pensem só neste ponto. Os últimos 13 meses, a nossa vida passou-se uma boa parte do tempo dentro de casa. E, em alguns casos, dentro de escritórios. Imaginem só se as telecomunicações não conseguissem responder ao desafio que a gente tinha pela frente. Era um desastre completo. Tínhamos parado literalmente a economia. Isto é, para mim, foi o dos maiores desafios, e devo dizer que eu estava um bocado pessimista. Tinha dúvidas que as telecomunicações fossem conseguir aumentar o esforço que foi pedido. Eu só posso dar os parabéns a estes senhores que trabalham nesta área, porque nós aqui fizeram um trabalho notável. Bom, agora vamos aqui conversar um bocadinho sobre algumas destas questões. Eu convidei e sugeri aqui à organização o Tiago, da Balanças Marques, e o Hélder. Porquê? Porque isto é um país que vive muito pequenas empresas. Precisamos de tê-las maiores. Mas, enquanto isso não acontece, e vamos fazendo esse esforço, a questão da afirmação, do criar um negócio do nada e, sobretudo, de afirmar os mercados externos, para mim, são coisas muito importantes. Alguém pensaria há 30 anos que Portugal poderia ter uma empresa de ponta para fazer capacetes de moto que se afirme em mercados como os Estados Unidos, por exemplo? É a NECT. Alguém pensaria que uma empresa que faz balanças, que é uma empresa familiar,
poderia competir com os gigantes mundiais nesta área. Está ali a balança das marcas. Ora, são estes desafios que a gente tem que nós vamos conversar agora. E a primeira questão que eu gostava de colocar ao Hélder é: Hélder, vocês já há 2 anos ou 3, acho que foi há 3 anos, ardeu uma das unidades que fazia 70% da vossa produção. Exato. E vocês conseguiram dar a volta. Como é que isto se faz? Isso principalmente começa com os recursos humanos. Realmente ter uma estrutura humana extremamente forte, extremamente resiliente, que é o que eu acho que grande parte dos empresários portugueses são. Nós, com todo este condicionalismo com que vivemos e que temos estado aqui a falar, realmente só com muita resiliência dos empresários é que se consegue dar a volta a isto. Na altura, o que aconteceu, pronto, também tínhamos um plano de contingência que refazemos todos os anos, mas na altura o que aconteceu foi, reunimos toda a equipa, aquilo foi espetacular, porque toda a gente, sem chamarmos, todos os quadros superiores, todos os funcionários da empresa uniram-se à minha volta, vamos lá, o que é que vamos... E de forma voluntária? Forma voluntária, não se chamou ninguém, portanto as pessoas realmente foram lá. Houve logo a preocupação de dizer da minha parte que os postos de trabalho não estavam em perigo, pronto, nós felizmente estávamos confortáveis e havíamos de dar a volta à situação, mas houve muito voluntarismo e uma equipa de recursos humanos realmente fantástica, que logo, isso sempre foi no sábado, no domingo estávamos todos a trabalhar, portanto a nível dos seguros, o perito também foi espetacular, o nosso perito dos seguros foi impecável. Logo a tentar desbloquear ao máximo as situações, mesmo a adiantar mesmo uma possível indemnização, logo a adiantar, ajudou-nos financeiramente, mas essencialmente foi a parte dos recursos humanos, que na segunda-feira nós não pusemos ninguém em casa, portanto na altura tínhamos 160 funcionários, e foi pôr realmente as mãos à obra e vermos o voluntarismo, o que é necessário fazer, e agarrarmos a isso. Logicamente, a empresa também tem que ter já um certo estatuto com os seus stakeholders para conseguir fazer pedidos de ajuda. Portanto, rapidamente os fornecedores prestaram bastante ajuda. Nós tivemos clientes, como eu disse, Camilo, 70% da nossa carteira de encomendas, que na altura era boa, tínhamos à volta de 4 meses, 70% desapareceu. É uma empresa que realmente fica-se ali isso é um susto brutal. Com 160 funcionários, pronto, eu tremia por todos os lados. Mas rapidamente fiquei descansado. Clientes a ligarem-me, por iniciativa deles, a ligarem-me a dizer o que é que vocês precisam. Eu por isso simplesmente disse, olha, preciso de encomendas de plástico, eu não posso fazer os compósitos, consigo fazer plástico, preciso de encomendas de plástico. E quase todos os clientes colocaram encomendas daquilo que não necessitavam para nos ajudar. Mas é preciso um track record de seriedade e de credibilidade. Exatamente, eu acho que é isso, é uma das forças da Nex e de certeza grande parte das empresas portuguesas é a seriedade que o português é visto lá fora. Somos extremamente sérios, extremamente resilientes, e há essa grande aposta. Eu tive clientes que me adiantaram dinheiro sem colocar encomendas, sem eu pedir. Portanto, isso realmente isto é feito com uma história também, não é? Portanto, já na altura tínhamos 17 anos de história, e são estes 17 anos é que suportaram isto. Hélder, mas já agora, voltando à história, o que é que vos deu na cabeça para entrarem num setor onde Portugal não tinha tradição nenhuma? Ainda por mais sabendo que um mercado como este só funciona a nível global. Não é por venderem capacetes em Portugal que vocês iam ganhar negócio. Primeiro, uma base de loucura. Pronto, tinha na altura, quando trabalhava numa empresa também de capacetes, e pronto, eu não estava muito alinhado em termos de estratégia. Eu era o braço direito do meu patrão. Eu não estava minimamente alinhado com a estratégia dele, porque eu via o futuro, como é que ia acontecer. Portanto, nós já éramos conhecidos um bocado como os chineses da Europa, desculpem lá, mas ainda hoje, infelizmente, sofremos um bocadinho com isso. Portanto, já mudou muito a mentalidade. Mão de obra barata, baixo valor temos mão de obra barata e pronto, e somos baratos, o preço tem que ser barato. Pronto, mas na altura foi uma dose de loucura que houve, realmente de saber, temos capacidade de fazer uma marca, se temos desenho, eu sei fazer capacetes, eu sei para onde é que as coisas podem ir, tenho gosto em design, e consegui reunir uma equipa que acreditou em mim, conseguimos crédito, felizmente, na altura era fácil crédito, hoje não tinha conseguido fazer a empresa, garantidamente hoje não tinha hipótese. Sabes que o José Pedro Farinha ali dizia-me há dias que se tu fores ao banco hoje em dia com um plano de negócio, o banco te dá dinheiro, mas é por causa das garantias reais, não é por causa do plano de negócio. Sim. Não, na altura foi uma loucura, eu hoje penso como é que nós conseguimos convencer a banca e apostar em nós. Realmente chega ali
um miúdo, não é? 34 anos sem experiência de vida nenhuma e consegue convencer a fazer um projeto, que ainda foi um investimento bancário bastante significativo. Mas pronto, mas eu acho que esse sonho, essa ambição de realmente querer fazer alguma coisa é que nos faz ultrapassar tantas dificuldades, tantas contingências, estes problemas que nós temos aqui a falar a nível estatal, todos sofremos infelizmente estas Aliás, contingências. vocês têm um exemplo ali na vossa região, não é? Em que querem fazer a ampliação da fábrica e há ali uma série de coisas que emperram na burocracia. Nós neste momento eu tenho ouvido, pronto, ouço aqui coisas extremamente interessantes, vamos investir, mas eu sinceramente, eu sou um otimista, como o Dr. Alexandre estava a dizer, eu também sou um otimista e só este otimismo é que me tem feito vencer tantas etapas difíceis. Se fosse super realista, se calhar não tinha tido a coragem de fazer algumas coisas que já conseguimos fazer. Mas neste momento ouço falar em investimento e eu preciso de investimentos. A Nexpro neste momento é uma empresa que tem 100% da produção europeia, nós produzimos tudo, portanto somos uma empresa que criamos muito emprego, não só o direto, mas também indiretamente temos muito emprego criado, inclusive a nível de matérias-primas, neste momento está tudo concentrado, 70% está em Portugal e só 30% é que está aqui distribuído, principalmente Itália e Alemanha. Mas isto aqui tem sido bastante... Mas a questão do investimento sempre emperra por questões de burocracia neste momento, não é? Neste momento a dificuldade é que estamos a tentar, nós queremos crescer, nós estamos com um crescimento neste momento, estamos com 70% de crescimento. Pronto, mesmo durante a crise? Sim, mesmo durante a crise estamos com 70% de crescimento. Claro que isto aqui apanha 2 meses, um mês e meio, mais ou menos estivemos parados no ano passado, mas vamos crescer com um crescimento, vamos acabar o ano com um crescimento muito elevado. As perspectivas que nós temos para os próximos 4, 5 anos são extremamente ambiciosas. Portanto, a marca, felizmente, como tu dizes, é uma marca que está muito bem implantada a nível mundial. Eu estou espantado com a vossa presença nos Estados Unidos. Eu sou motar, a propósito, não é? Portanto, eu tenho um defeito, quer dizer, eu gosto de motas e, portanto, até já fiz passeios nos Estados Unidos, onde vejo os americanos usarem capacetes destes senhores, e o mercado americano é um mercado super exigente. Sim, é um mercado muito difícil, extremamente difícil, mas mais surpreendente, por exemplo, é a China. No ano passado foi o nosso maior mercado e só produto topo de gama é o mais caro, eles só querem séries especiais, de preferência com dourados, é o que sai mais. Pronto, é o chinês. Eu já volto a ti por causa da questão do que está a acontecer agora com as matérias-primas, mas gostava de ir ali ao Tiago. Tiago, vocês são um exemplo brutal. Como é que uma empresa familiar portuguesa consegue competir com os gigantes mundiais na área das balanças? Antes de mais, bom dia, muito obrigado pelo convite. Queria também dar aqui os parabéns à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira por este evento e por um pequeno regresso, não diria à normalidade, mas aos poucos começamos a voltar. É a primeira vez que participo num evento deste aqui no último ano e meio, o que é um excelente sinal. Quanto às balanças Marques, é verdade, nós não digo que conseguimos competir em termos de volume de faturação, porque de facto no nosso mercado temos empresas bastante maduras, empresas multinacionais, empresas cotadas em bolsa, que em termos de volume de faturação conseguem dominar o mercado, mas sentimos que cada vez mais nos aproximamos, que em termos de qualidade dos nossos produtos e de aceitação do nosso mercado, cada vez estamos mais próximos. Este ano fomos considerados por um site da especialidade como a melhor empresa de pesagem do mundo, o que isto para nós é excelente, é assim da especialidade, não é uma coisa estamos qualquer. A falar de um site dos mais reconhecidos da área, em que levou a votação a alguns prémios e em que nós fomos consagrados como a melhor empresa do mundo do setor. Sendo que a segunda, estamos a falar de uma dessas empresas multinacionais cotada em bolsa nos Estados Unidos, com unidades produtivas na Ásia, na Europa, na América. E nós, aos poucos, com a qualidade dos nossos produtos, com algum rigor, eu diria, com alguma flexibilidade na nossa produção, que essas empresas não conseguem ter, como nós dizemos, são barcos gigantes, são navios, muitas vezes não conseguem satisfazer aquilo que são as necessidades dos mercados e nós temos-nos conseguindo vir a adaptar, temos entrado em alguns mercados, já estamos em força também na América do Sul, temos a empresa própria em Espanha, em França, na China.
temos 50 anos de existência, mas felizmente a última década foi aquela que nos permitiu dar aqui o salto e neste momento as coisas estão a correr bem. No ano passado de pandemia, eu penso que o mundo, e com razão, se assustou, digamos assim, e com motivos para isso, nós conseguimos manter o nosso volume de negócios face ao ano anterior. Este ano Mantiveram um volume de negócios? mantivemos. Mesmo sendo uma área industrial, não é? Certo. Nós tivemos ali 2 meses em que tivemos uma quebra de encomendas, ali no mês de março, abril, foi aquele momento de maior pânico, digamos assim, em que entramos até em layoff parcial, nessa altura, durante 2 meses, mas depois conseguimos recuperar, conseguimos aproveitar algumas melhorias. O facto de nós exportarmos para mais de 20 países e para várias áreas do globo, permitiu-nos nesta fase ir encontrando, vamos chamar, nichos, em que os surtos não estavam tão fortes e aí sentíamos que havia encomendas de mercado. Ou seja, quando na Europa as coisas estavam piores, se calhar na Ásia já tinha passado ali um bocadinho aquele susto inicial. A seguir isto caminhou para a América e a Europa já estava, o ano passado no verão, estava a recuperar. E isto permitiu-nos ir encontrando centros de mercados por onde escoar a nossa produção. E este ano estamos com esta data cerca de 30% de crescimento e esperamos fechar o ano. E não estão a encontrar níveis. problemas de matérias-primas, como está a suceder neste momento em alguns mercados e algumas áreas como aqui do Helder? Esse, neste momento, eu diria que é o nosso maior desafio. Ou seja, nós temos 2 áreas completamente distintas. Temos as balanças industriais, onde as básculas de pesar caminhões são o nosso principal produto. E aí sentimos muito o crescimento do preço das matérias-primas, do ferro, desde logo que acho que isto é inerente a todos estes negócios. E na área onde temos mais tecnologia, onde temos muito software, onde temos microchips, onde temos processadores, estamos a sentir bastante dificuldade, mas isto faz parte do mercado e temos de dar a volta. Ainda há pouco tempo tínhamos quase 200 balanças paradas porque faltava um componentezinho que não podia sair. Eu, no meu telemóvel tenho um vídeo da produção em que eu vi essas balanças lá todas encostadas e Faltava esse pormenor. faltava o pormenor, mas isto acho que não podemos fazer nada, temos que combater, temos que encontrar alternativas, temos que contactar novos fornecedores, mas penso que é algo que neste momento é global e que é inerente à nossa indústria, mas como à indústria automóvel, como à indústria dos computadores, como à indústria... Eu já vou pedir ao Tiago daqui a bocado para contar uma história da agressividade comercial / coragem que nós estamos a ter como somos empresários ou que somos gestores, mas agora aproveito para dizer uma coisa. Eu conheço a empresa, ou seja, isto não é conversa de fiada. Eu estive lá e vi como é que eles trabalham. Portanto, não foi por acaso que a Balanças Marcas veio cá parar hoje. Alexandre, vocês, confrontados com uma pandemia, conseguem manter o ritmo de investimento de 500 milhões de euros ao ano. Como é que isto se faz? Bem, há uma questão de capacidade e de músculo financeiro, mas também há aqui uma dose de alguma carolice, para não dizer casmurrice, porque, efetivamente, perante a situação que eu acabei de descrever no nosso setor, há aqui uma dose de muita vontade e de muito querer em continuar a apoiar o desenvolvimento da economia. Claro que este é um setor que não foi tão afetado como outros foram afetados, mas já agora eu aproveito para fazer aqui um pequeno parênteses, porque às vezes ouço dizer injustamente que o setor das comunicações, a pandemia foi fantástico. Pois, ouvi vários comentadores... É uma palavra comum que a gente ouve. Exatamente, mas as pessoas esquecem-se de um pequeno pormenor. Portugal é um país de turismo e as comunicações também vivem desse turismo. Se eu vos disser que apenas em 2020, nos meses de junho, julho, agosto e setembro, só as nossas receitas de roaming caíram na casa dos 55 milhões de euros, são menos 55 milhões de euros de receita em 4 meses, só por ausência de estrangeiros no nosso país. É importante perceber que nós também tivemos os nossos impactos. Claro que não somos a hotelaria, não somos o turismo, um conjunto de outros setores foram muito mais afetados, áreas industriais, muito mais do que nós. É só importante pôr isto em perspectiva e saber que, de facto, foi importante para nós, no momento desse impacto, em que tivemos impactos também, continuarmos não só a investir, como reforçar, porque aquilo que eu referi há pouco, e dar agora mais alguns dados, o consumo de internet médio em Portugal subiu mais de 60%. Nós tivemos picos durante semanas a fio em que o consumo de internet foi 200% superior àquilo que era o consumo médio em pico,
só que o pico deixou de ser entre as 8 da noite e a meia-noite e passou a ser das 8 da manhã às 2 da manhã. E isto requereu, de todos os operadores, não só da Altice Portugal, requereu investimentos fortíssimos. E, portanto, os investimentos foram não só investimentos de continuidade, na conectividade nas zonas do interior do país, em continuar a reforçar as nossas redes com os nossos projetos e de inovação também, a partir aqui do nosso centro de investigação, mas também investimentos no reforço, não só da capacidade, mas também num ponto muito importante que foi a resiliência. Os ciberataques, a cibercriminalidade disparou no último ano e meio, porque as pessoas estando em casa estão mais vulneráveis e os riscos de segurança aumentaram tremendamente e o número de ataques em Portugal e em particular instituições como serviços financeiros, telecomunicações, utilities, etc., estiveram sujeitos, foram enormes e, portanto, os investimentos foram investimentos, respondendo à questão, por um lado, continuidade nos projetos que nós tínhamos já traçado, mas também de reforço substancial da capacidade e da segurança das redes. Mas também eu acredito que esse é um investimento que era decisivo, porque, face ao panorama que temos hoje, se nós não tivéssemos feito esse exercício e esse investimento, teríamos, como aconteceu, por exemplo, em países como a França ou o Reino Unido, em que houve verdadeiros apagões durante semanas a fio de comunicações. Sim. E imaginem o que é estarmos em casa a trabalhar, a estudar, etc., sem comunicações. E, portanto, este foi um investimento que foi feito com um sentido de responsabilidade profundo, sabendo que este setor era um setor que poderia suportar e até alavancar, se quisermos, aqueles que perceberam que o canal digital podia ser uma forma de ultrapassar aquela dificuldade que nós sentimos. E nós vimos isso. Muitos dos nossos clientes, desde pequenas e médias empresas, a empresas de média dimensão ou até grandes empresas, que se tiveram que reinventar. Empresas que tinham o seu volume de negócios online na casa dos 2, 3% das receitas. Sim. E que passaram para 15, 20, 30% das receitas. Tiveram que se reinventar. E eu acho que nós, enquanto país, temos que, de facto, tirar o chapéu a estes empresários e a estes gestores que, em meia dúzia de meses, às vezes sem sequer ter um departamento de informática interno, Exatamente. sem ter ninguém Isso é o aspecto dentro, mais curioso. Foram capazes de repente, passar a ter 1/3 das suas vendas na internet, sem saber muito bem o que é que isso significava. Há mérito da conectividade do país, mas há muito mais mérito dos empresários que perceberam que para sobreviver era preciso dar esse salto e que arriscaram. Como ouvimos aqui falar de arriscados, de carolice, de vontade, são estes exemplos que eu penso que todos nós, enquanto portugueses, temos que louvar e tirar o chapéu e agradecer. Hélder, vou regressar a ti, porque vocês estão confrontados neste momento, sobretudo quem está na área puramente industrial, com um problema. Olha, componentes, como dizia ali há bocadinho, às vezes chips e não sei o quê, não é? E por outro lado, é mesmo falta de matéria-prima, aço, plásticos, como é o vosso caso, não é? No nosso caso, tudo seja à base de petróleo, desde os plásticos, resinas, basicamente isso, tecidos, espumas. Portanto, nós temos uma componente têxtil muito forte no capacete. Tudo isso está num crescendo enorme em termos de custo e de falta de matéria-prima. Mas ainda não vos obrigou a parar, vocês conseguiram... É isso que eu gostava de explicar às pessoas, porque vocês conseguiram antecipar isto um bocadinho. Exatamente. Nós, se calhar um misto entre sabedoria interna da empresa e também um bocado de saber ler os sinais, mas também um bocado de sorte, temos que dizer. Nós, em setembro, começámos-nos a preparar bastante e nós tínhamos alguma produção de moldes na China. Trouxemos tudo. Nós trouxemos... Os vossos moldes agora são feitos aqui? Tudo. Essa já era a nossa filosofia. Só que alguns moldes demoravam mais tempo. Nós, em setembro, decidimos, acaba, mesmo que fique mais caro a injeção aqui, só que poupamos em termos de custos de logística, que está a aumentar. Portanto, eu posso dizer que nós trouxemos 3 contentores. O primeiro contentor custou o preço normal de $3.800. O último contentor foi a leilão e custou $11.800. De 3.800 para $11.000? E conheço colegas empresários que pagaram mais que isso. Nós estamos ali numa indústria muito forte das duas rodas, tem passado um calvário, portanto, isto só agora é que começaram a trabalhar e não continuamente, estão sempre com problemas de falta de matéria-prima, estão a pagar $14.000 por contentores. É uma coisa enorme. Portanto, nós conseguimos em setembro, a partir de setembro, conseguimos antecipar, quando começamos a ver que realmente esta cadeia de logística ia ter muitos problemas. A partir de janeiro, investimos muito em capital circulante, foi um investimento muito enorme e nós tudo o que houvesse, porque nós usamos plásticos técnicos, tudo que houvesse plástico, Portugal e Espanha, comprámos tudo o que nós pudéssemos comprar para 6, 8 meses, comprámos tudo, a nível de resinas, tudo o que estava disponível, alocámos todo para nós. Nós chegámos a ter aprovisionamento de 6 meses de resinas. Estamos a falar de matérias-primas, 6 meses, matérias-primas extremamente caras.
Foi um investimento bastante avultado da empresa, mas foi a está- melhor mas está a decisão dar resultado, estratégica não é? que nós fizemos, porque nós neste momento temos muita concorrência que, para já, temos pouca concorrência. Nós somos, posso dizer, Camilo, nós a nível europeu só há 2 fábricas que trabalham a 100% na Europa, que é a Nexpro e uma outra empresa italiana que é na Holanda. De resto, fazem um misto ou 100% na China ou um misto entre China e fábrica essencialmente na Itália. Tem problemas gravíssimos. Portanto, nós estamos a conseguir este crescimento de 70%, não é porque nós somos maiores e que somos mais inteligentes que os outros. Isto Tem também é um capacidade de misto, antecipação, não é? Daquilo que é vai um, acontecer é no um misto mercado. de bons sinais que têm acontecido. A coleção está a ter sucesso, sim senhora, mas também temos que reconhecer que temos o facto de termos 100% o que o Tiago estava a dizer, esta capacidade de flexibilidade que nós temos do cliente, eu agora não preciso de 1000, só preciso de 100, porque as lojas vai haver um confinamento. Pronto, nós temos essa flexibilidade e acho que é uma das grandes mais-valias dos empresários portugueses, é que presta muita atenção, ouve muito o cliente, que lá fora não se faz isso, a maior parte dos italianos, os alemães não fazem tanto isso, mas isso tem-nos permitido realmente fazer face ao mercado e conseguimos estar com esta taxa de crescimento que nós não estávamos a contar. Não fizemos um budget para isto, de certeza. Tiago, todos nós temos um bocado de louco nestas histórias, né? De sermos empresários e gestores. Eu, quando fui à vossa empresa, impressionou muito aquele exemplo daquele cliente a que vocês foram e ainda não tinham a solução pronta, mas disseram que tinham. Conta lá isto às pessoas, que eu acho que isto é delicioso, é inspirador. Conta lá essa história. Sim, isso é uma história, já nem me estava a recordar dela, agora sei. Um dos exemplos que temos, nós quando vendemos, neste caso deste produto, básculas de pesar caminhões, as pessoas pensam, é um bocado de ferro, tem ali uma célula de pesagem, o caminhão passa, mas isto, hoje em dia, e para se conseguir entrar em alguns mercados, já começa a ter aqui alguma tecnologia por trás. E com ligações, conectividade com os sistemas, tem aqui uma série de coisas. E neste caso, estamos a falar naquela data, se calhar, dos produtos que depois na venda em si nos trouxe um maior valor acrescentado na altura, conseguimos fazer ali umas boas vendas. Havia um grupo económico cá em Portugal que precisava de comprar e que nos falou que tinha visto um produto que era uma báscula de pesar caminhões, em que tinha um MUPI à entrada, que fazia o reconhecimento da matrícula do caminhão, o caminhão entrava, eles iam lá, carregavam o material que tinham a carregar, faziam a faturação e depois, por estimativa de peso dos produtos que carregou, voltava a ler a matrícula, reconhecia qual era a fatura, aqui uma série de pormenores, e ali dava-lhe indicação se podia seguir ou não. Ou seja, eu penso que as pessoas estavam a desconfiar que havia ali algumas falcatruas, alguns desvios ali no material que era carregado, e era isto que queriam fazer. Disseram-nos que tinham visto fora do país que isto existia, e isto, na altura, o nosso comercial também esteve bem neste processo porque não se retraiu e disse que sim, que nós também tínhamos isso, mas sem grandes detalhes, e veio falar com o nosso... Mas ainda não tinha. E nós ainda não tínhamos o produto desenvolvido. Nós também conhecíamos o produto, estávamos a começar a trabalhar nele, mas não tínhamos. Nós, então, dissemos que estávamos com o timing de entregas bastante apertados, que tínhamos 6 meses de prazo de entrega, mas que conseguíamos entregar aquilo. Entretanto, tivemos que pôr uma equipa a trabalhar neste projeto, porque também reconhecemos que isto tinha valor para nós. Empresas foram ao mercado asiático, neste caso, buscar fornecedores para os MUPIs. Tínhamos alguma tecnologia que tivemos que adaptar e, no prazo de 6 meses, entregámos este produto ao cliente. E a essa data, acho que foi o produto com maior margem que tivemos na empresa. E estamos a falar há cerca de talvez 2, 3 anos, e passou a ser um produto comercializado com alguma regularidade. Pois é, lá está, correu o risco, não é? Ainda não tinham um produto pronto, garantiram que ia entregar, de facto entregaram. Bom, Alexandre, este painel está-se a alongar muito já, temos que fechar isto agora. Deixa-me só, para o final, colocar-te uma questão que tem a ver com a questão do 5G e do 4G. Porque nós, hoje em dia, todos sabemos que as empresas, hoje em dia, já não dispensam o 4G. É uma tecnologia fundamental e nós chegámos realmente a ser pioneiros nessa área. No 5G atrasámos, como tu já disseste, mas para as empresas o 5G vai fazer assim muita diferença. Não apenas nos serviços, estamos a falar da indústria, por exemplo. Sim, eu diria que o 5G para o cidadão comum
nos primeiros 2, 3 anos vai trazer muito pouco de valor acrescentado, vamos ser claros. E acho que estas coisas há que ser pragmático. Nós hoje, enquanto cidadãos, naquilo que nós trazemos no nosso bolo, ou na nossa mala, o 4G hoje não é utilizado, na esmagadora maioria dos casos nós não usamos a total potencialidade do 4G. É verdade. As primeiras grandes potencialidades do 5G são exatamente no mercado empresarial. É aqui que nós estamos a falar de tirar partido de 2 ou 3 grandes características do 5G. O primeiro é a latência, ou seja, o tempo que demora uma comunicação a sair do ponto A e a chegar ao ponto B e a retornar. Estamos a falar de diferenças dos 50 milissegundos para os entre 1 a 10 milissegundos. E isto há indústrias de precisão em particular, faz diferença. Indústrias da saúde, etc., em que faz uma diferença tremenda. Na indústria automóvel, por exemplo, pode ser uma diferença de 5 a 10 metros numa travagem de um veículo autónomo, e acho que todos nós percebemos o que é que isso quer dizer do ponto de vista do risco que se assume. Latência, que em determinados ambientes industriais é fundamental. Depois a densidade. Ou seja, a quantidade de dispositivos que podem estar ligados num determinado espaço. Hoje, uma antena do 4G tem uma capacidade muito limitada e, portanto, se tivermos muitos dispositivos ligados, temos de ter várias antenas. O que nós sabemos hoje é que as coisas ligadas à internet já suplantam em número o número de pessoas ligadas à internet. Quando nós estamos num espaço, em particular urbano, sabemos que estão mais coisas ligadas do que pessoas. E estamos a falar desde frigoríficos e máquinas de lavar, a equipamentos industriais, a relógios, a tablets, smartphones e, portanto, as pessoas, de facto, já foram suplantadas pelos equipamentos. E o 5G vai permitir densidades muito superiores ligadas num determinado ponto. E é por isso que os primeiros casos de uso que nós estamos a trabalhar em Portugal e nas outras geografias são essencialmente em áreas industriais, são no chão de fábrica, muitas vezes, são naquilo que é a produção, quando estamos a falar de produção remotizada, ou seja, quando há unidades de produção que estão distribuídas em vários pontos e conseguir fazer a sincronização deste tipo de comunicações. Estamos a falar da indústria automóvel e não podemos esquecer que Portugal, um dos nossos maiores exportadores, é uma empresa da indústria automóvel, em que hoje já compete com outros países em que essa mesma entidade tem fábricas e que já estão equipadas com 5G e a produzir com 5G, e em Portugal nós estamos a discutir quando é que vamos ter, e é este o tema da competitividade do país. Portanto, o 5G é uma tecnologia que eu arrisco mesmo a dizer que nos primeiros 2, 3 anos se destina essencialmente ao mercado empresarial, às empresas e àquilo que é a dinamização do nosso ciclo. É bom que as produtivo. empresas se vão preparando para isso, não é? Já antecipar o que aí vem. Muito bem, nós vamos terminar agora aqui este painel. Quero recordar que na segunda parte vamos ter o José Gomes Ferreira a lançar um olhar crítico sobre o país e também o Dr. Álvaro Santos Pereira. E eu quero pedir às pessoas para prestarem atenção às 2 intervenções, porque eu acho que vale a pena, até pelo olhar de fora que vamos fazer. Quero agradecer aqui ao painel e, sobretudo, desejar muitas felicidades naquilo que vai ser o resto de ano e também nos próximos anos. O vosso contributo aqui foi essencial mesmo para estarem a explicar como é que se pode dar a volta aos problemas. Muito obrigado.